Gente, queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui. A gente está aí nessa atividade de reta final da nossa campanha. É muito importante a presença das pessoas que estão aqui. Queria agradecer ao Marcelo, que ofereceu esse espaço, cedeu para a gente poder fazer essa atividade de reta final. Eu estou sentindo que está falhando, deixa eu colocar. Deixa eu ver se está melhor. Marcelo, que cedeu o espaço aqui, o Musicólogo, para a gente poder fazer essa atividade. Muito obrigada. Um espaço muito interessante para vocês também frequentarem em outros momentos. E queria agradecer todas as companheiras e companheiros da MRT que ajudaram a organizar toda essa atividade. Vai ter uma roda de samba depois, né? Foram fundamentais aí, carregaram até piano hoje para poder organizar esse espaço. Queria agradecer a presença do nosso candidato ao governo do Rio de Janeiro, Ciro Garcia. Queria agradecer a presença, da nossa candidata ao Senado, a Bárbara Cededino. Agradecer a presença do Fábio também, da Iniciativa Socialista. São as organizações do Polo Socialista e Revolucionário que estão construindo, como eles colocaram aqui, uma perspectiva de independência de classe. E queria agradecer todo mundo que está construindo essa campanha, seja nas panfletagens, seja pegando material para levar para outros bairros, seja disputando o voto da família, dos amigos, nos locais de trabalho. Como a Carol colocou, essa força das pessoas que estão construindo com a gente, essa força dessa campanha militante, para nós é muito importante, porque nós somos uma candidatura que não está recebendo dinheiro de fundo eleitoral e temos muito orgulho de não receber nem um centavo de nenhum empresário, de nenhum patrão, de nenhum banqueiro, como são as candidaturas milionárias da direita e, infelizmente, também como são algumas candidaturas da esquerda que também estão sendo financiadas por esses setores. Assim. E eu queria contar um pouco de como está sendo a nossa campanha nesse período. Intenso aí de militância, assim. A gente está fazendo uma forte campanha construída por dezenas de estudantes, várias delas estão aqui, inclusive companheiras da UERJ, que estão construindo isso com a gente, e a gente tem muito orgulho de estar construindo também uma campanha que tem trabalhadores, lutadores valiosos, que são parte das principais lutas que aconteceram no Rio de Janeiro nos últimos anos, como os garis, como os trabalhadores da SEDAI, o Ailton Thaís, trabalhadores petroleiros, o Eusébio está aí também, enfim, que são parte das lutas que nós da MRT tivemos apoiando ativamente nos últimos anos, e é motivo de muita alegria que esses companheiros hoje estejam também apoiando e construindo essa campanha com a gente. E eu coloquei, a gente está construindo essa campanha nos locais de trabalho, nas universidades, não só na UERJ, e na UERJ a gente está fazendo uma campanha muito forte, que é parte das companheiras que estão atualmente hoje, mas é também uma história, está expressando uma história que não começa agora. Eu vim, parte da minha militância, aí, já há mais de 12 anos de militância organizada, parte dela, da qual eu tenho muito orgulho, foi construindo ativamente um movimento estudantil combativo na UERJ, um movimento estudantil que colocou centenas de estudantes nas jornadas de junho nas ruas, questionando o governo e naquele momento os gastos que estavam sendo colocados, um movimento estudantil que colocou nas ruas também centenas de estudantes questionando, pedindo justiça pelo Amarildo, no momento em que o país foi tomado por essa luta, pela primeira vez nos últimos anos, inclusive, um questionamento da violência, fortíssimo da violência policial, um movimento estudantil que foi linha de frente de construir o apoio as trabalhadoras terceirizadas que na nossa universidade eram humilhadas, ficavam sem salários, eram demitidas, e a gente foi parte de construir a aliança dos estudantes com os trabalhadores, defender as terceirizadas nessa universidade, e fomos parte também da linha de frente de defender a UERJ, defender uma educação pública de qualidade para todos nos piores momentos de crise que essa universidade passou, e tenho orgulho de ter sido parte do Centro Acadêmico de Serviço Social, uma entidade de luta combativa naquela universidade, que organizou, por exemplo, uma paralisação por Justiça Marielle, com o ano da sua morte, que organizou paralisação contra a reforma da Previdência e todas as lutas que aconteceram no último período. Parte dessas companheiras seguem na UERJ, parte delas foram trabalhar, seguindo seus rumos, se formaram e estão construindo também. Tem outras dezenas de companheiras, minhas companheiras de curso, nas quais eu tenho muito orgulho, várias mulheres negras que aprenderam com a gente o que é feminismo, que aprenderam com a gente o que é luta de classes e que também estão ativas nessa campanha, construindo essa campanha pra gente, e isso gera coisas muito interessantes. Essa semana eu estava conversando com o Gilfec, que é um gari que a gente conheceu nas greves, e ele estava me falando, ele trabalha na Maré, e ele estava me falando que ele estava parado no bar junto com outros garis e que ele viu um adesivo meu na Maré e falou: eu conheço
moça aqui. E aí ele foi ver que o adesivo é do bar da Márcia, que é uma companheira nossa do serviço social que já se formou, que foi na UERJ pegar material para fazer a campanha, e ela levou a campanha para Maré e ele achou a campanha pela via dela. Ou seja, essas coincidências só são possíveis pela história de luta não só minha, né, mas da Juventude Faísca, do Movimento Revolucionário dos Trabalhadores, do Esquerda Diário, do Põe Rosas, do Quilombo Vermelho, de toda a militância que está envolvida nas lutas que a gente vem batalhando, sendo linha de frente para fazê-las serem vitoriosas. Assim. E tenho muito orgulho também, infelizmente ela não pôde vir, mas essa semana fui encontrar a Rosângela, que é uma dessas trabalhadoras terceirizadas da greve de 2014, e ela fez questão de, antes do trabalho, ir lá, parar na UERJ, pegar os panfletos para levar, para ela distribuir no bairro dela, para a família dela. Eu acho que são pequenos exemplos assim que são para a gente de uma qualidade imensa de poder ter nessa campanha parte dos trabalhadores e trabalhadoras que protagonizaram processos de luta importantíssimos no último período aqui no Rio de Janeiro, né? E, enfim, para entrar já no conteúdo da minha fala, eu acho que a gente não preciso dar vários exemplos para vocês do que significa esse governo de extrema-direita, do Bolsonaro e tudo que ele representa, porque todos vocês estão sofrendo na pele, de alguma maneira, os impactos e o resultado desse governo. Né? Mas é importante a gente remarcar que é um governo com um programa econômico neoliberal, né, que se for de uma extrema-direita, né, que tem uma força social como nunca teve nesse país, que está forte, que segue inclusive aí, né, mostrando o peso que eles têm, né, na política, nas eleições, e é uma extrema-direita que se fortaleceu com o golpe institucional, né, mas também com um caminho aberto pela conciliação de classe dos anos do governo do PT. Né, e essa extrema-direita que chegou ao poder expressa um programa neoliberal que fortalece o agronegócio, cujo resultado são mais de 33 milhões de pessoas passando fome, que fortaleceu os militares, fortaleceu as igrejas, e um governo responsável por deixar os bilionários e milionários desse país cada vez mais ricos, enquanto a imensa maioria dos trabalhadores está cada vez mais pobre e com menos direitos, com reformas que foram ataques muito profundos e privatizações. E um conservadorismo que ataca os direitos das mulheres, dos negros, dos LGBTs, e como os companheiros colocaram aqui, isso se estende para essa campanha do Cláudio Castro, que, enfim, né, infelizmente no Rio de Janeiro, né, corrupção faz parte de todos esses governos que estão aí, não preciso falar isso para vocês, o Cláudio Castro não é diferente, e o que a gente vê, na verdade, é um governo que está fazendo uma campanha, né, inclusive reivindicando esse legado de aumento da violência extrema policial contra os negros e pobres nas favelas, que tem como marca duas das maiores chacinas da história do Rio de Janeiro, com o maior número de mortes, que é a chacina do Jacarezinho e do Complexo da Penha, e que está aí, né, com mais de 40 chacinas, também sendo parte dos ataques e dos setores que vão lá na TV para dizer que a nossa vida vai melhorar, mas que odeiam os negros e pobres, fazem um discurso hipócrita de combate ao crime, mas eles são parte orgânica do crime organizado desse Estado. E é parte, essa campanha, as pessoas que estão expressando nela, é parte das forças que a gente confia para poder enfrentar essa extrema-direita reacionária que ataca todos os nossos direitos. Mas é importante pensar também os caminhos que estão colocados para a gente. Eu acho que está todo mundo vendo as campanhas, né? O Lula vem falando bastante, né, que o Brasil era mais feliz nos seus governos, que o país era melhor, e de fato, né, gente, comparado com o governo Bolsonaro, não tem como ser pior que isso, né, porque o Bolsonaro é uma tragédia em todos os sentidos possíveis, né, uma tragédia econômica, uma tragédia ambiental, uma tragédia na crise da Covid, uma tragédia contra os trabalhadores, então realmente pior que isso não pode ser. Mas é importante a gente pensar também, nesse momento, em que tantos problemas sociais estão colocados de forma tão latente, como o desemprego, como o problema da fome, como o problema de uma série de mazelas que a classe trabalhadora está vivendo nessas eleições. É importante a gente pensar também, de fato, que país era esse, né, há 20 anos atrás, qual país era esse? E se esses governos de conciliação significaram uma mudança em problemas estruturais num país que tem pilares estruturais de um racismo que está em todos os lugares, em todas as estruturas, em todos os locais de trabalho, em todas as relações do Estado com a maioria da população e da classe trabalhadora, que é majoritariamente negra, feminina e pobre. Então, acho que é importante a gente pensar que nos momentos de maior crescimento econômico do país,
né, onde o país estava crescendo, a gente encontrou no Rio de Janeiro, né, um momento de bastante investimento do governo federal, na época do governo do Cabral, e se a gente olha para o Rio de Janeiro hoje, assim, o que fica, né, desse momento de auge do crescimento econômico? Quase que não dá para dizer que a gente viveu esse momento há 2 décadas atrás, né, 1 década atrás. E também pensar o que significou isso. Porque os momentos de maior investimento dos governos do PT e do PMDB aqui no Rio de Janeiro significaram, na verdade, investimento em grandes mega eventos, vários deles por aí, até hoje abandonados, que não têm grande utilidade para a melhoria das condições de vida da população, né? E enquanto isso, a juventude em 2013 foi para as ruas, 2013, depois nos outros anos foi para as ruas, para questionar que o dinheiro que estava sendo gasto para a Copa do Mundo, para as Olimpíadas, o dinheiro que estava sendo gasto com os grandes mega eventos deveria ser investido em saúde, em educação de qualidade, em transporte de qualidade. E eu acho que se a gente tem que pensar num legado do PT para o Rio de Janeiro, um legado, né, do próprio PMDB, porque sempre andaram juntos nesse estado, a gente não pode esquecer que esse legado foi um legado de aumento da violência policial, né, um aumento nos governos do PT, teve um aumento não só da violência policial, mas um aumento do encarceramento da população negra e pobre, sobretudo com relação ao comércio das drogas, um aumento da terceirização, né? O Lula fala muito do aumento que cresceu muito o emprego, só não fala que cresceu de 4 para 12 milhões de trabalhadores terceirizados, que são esses aí que ficam nas mãos das empresas, muitas vezes sem receber salário, sem poder inclusive ir no hospital, né? Porque são muitas vezes perseguidos por colocar muito atestado, né? É um legado de quem ajudou junto com o Sérgio Cabral a implementar as UPPs e que mandou as forças brasileiras para o Haiti para reprimir os nossos irmãos negros e negras naquele país massacrado pelo imperialismo, né? Para depois usar o que eles aprenderam lá para reprimir a população das favelas brasileiras, das favelas cariocas aqui, como a gente sabe muito bem, além da ocupação militar na Maré, que durou mais de 9 meses. Então é um legado que em nada deve para os governos de direita no sentido do aumento da violência, da criminalização da pobreza, da criminalização das drogas, e a gente está aqui para questionar exatamente, porque o que está colocado é a continuidade dessa política em algum sentido, e a gente vê o Marcelo Freixo fazendo isso também quando abre mão de pautas históricas, né, para poder resolver o problema da violência que está colocada socialmente no Rio de Janeiro, como é a defesa da legalização das drogas. E acho que é importante a gente pensar isso, porque não nos é muito caro essas questões estruturais. A gente vive numa das cidades mais conhecidas do mundo, onde circula uma riqueza brutal aqui. E a gente tem, não muito longe daqui, pessoas morando em palafitas. A gente tem numa das maiores favelas do país, a favela da Rocinha, que é praticamente uma cidade, onde uma porcentagem gigantesca das pessoas que estão lá não tem acesso a saneamento básico, não tem acesso a tratamento de água e esgoto ou coleta de lixo, né? A gente tem pessoas com surto de tuberculose nas favelas por conta da precarização dos serviços públicos e das condições de vida precárias dessas pessoas. Eu sou professora, né? Dei aula há muitos anos em Nova Iguaçu, na Baixada, e agora estou dando aula no Rio de Janeiro, e é chocante a gente ver que o destino que está colocado para a juventude negra e pobre nesse país é trabalhar nesses aplicativos, perder um pouco por dia da sua vida nessas bikes, né, que é a situação dos meus alunos que chegavam de manhã com sono porque tem 2, 3 empregos para poder complementar a renda, ou chegam em casa, ou chegam à noite cansados do trabalho para poder fazer, né, para estudar à noite e não ter perspectiva de vida. Então, a gente vem defendendo um programa, né, para mostrar, na verdade, a necessidade da gente ter mudanças estruturais e que essas mudanças não vão se dar nas conciliações com a direita responsável também pelos caminhos que a gente chegou até aqui, responsável por apoiar o golpe institucional, responsável por apoiar cada uma das reformas que seguiram no governo do Bolsonaro, né, aprofundando, né, a precarização da vida dos trabalhadores. E é muito importante para a gente um programa que faça doer no bolso dos capitalistas e para, de fato, mudar estruturalmente a vida das pessoas. A gente vem colocando a necessidade de revogação integral da reforma trabalhista e da reforma da Previdência, que o Lula e o Alckmin já disseram que não vão revogar, porque se trata de, na verdade, pensar que a maioria dos negros e pobres sofrem diariamente com a reforma trabalhista, porque são eles que vão trabalhar em contratos onde o empregador, o patrão, não tem nenhuma responsabilidade, como a gente
gente viu recentemente que um trabalhador de aplicativo morreu no trabalho e a empresa desligou ele 11 dias depois porque ele não respondia. Portanto, ele foi desclassificado ali do aplicativo. Essa é a realidade que está colocada para a classe trabalhadora brasileira, principalmente para a juventude negra e pobre. A gente tem que lutar pela revogação da reforma trabalhista, porque ela significa um ataque profundo para os trabalhadores. Significa que a nossa classe vai trabalhar mais, ganhar menos e ter menos tempo para poder viver uma vida digna, né? A gente está lutando pela revogação da reforma da Previdência porque a gente não pode admitir o que a gente vê, por exemplo, nos trens da Supervia, senhores de idade que deveriam estar descansando depois de trabalhar uma vida inteira, vendendo coisas para se sustentar. E não é um, não, são vários. Assim como a gente vê criança trabalhando na Supervia para poder também complementar a vida. Várias delas, inclusive, deveriam estar numa escola de qualidade, né? Porque essas condições estão colocadas para a gente. E a gente não pode aceitar que a perspectiva para a minha geração, para a geração de vocês e para as gerações futuras, seja trabalhar até morrer e enriquecer o bolso dos patrões. E a gente não tem nem perspectiva de se aposentar, né? É fundamental para dar condições melhores para a classe trabalhadora revogar imediatamente a reforma trabalhista, a reforma da Previdência, a lei da terceirização irrestrita, o teto dos gastos. E a gente vem colocando também a necessidade de redução da jornada de trabalho, né? Porque as pessoas só vivem para trabalhar. Trabalham 6 dias por semana, perdem 4 ou 5 horas por dia no transporte de péssima qualidade, privatizado, uma máfia que ninguém vai mudar, porque ninguém defende os políticos, né? Inclusive o programa burguês, o próprio Freixo, não defende, né, uma perspectiva de estatização do transporte, para ter um transporte de qualidade para a população. E, na verdade, o que a gente vê é que as pessoas, elas vivem para enriquecer os patrões, né? Se a gente pudesse reduzir a jornada de trabalho para 30 horas semanais sem redução salarial, a gente poderia, por exemplo, criar mais de 5 milhões de empregos hoje em dia, que faz com que as pessoas não só possam trabalhar menos, mas como elas possam ter tempo para viver, não só para trabalhar, ter tempo de lazer, ter tempo para estudar, né? A gente não aguenta mais ver a situação, eu vejo a situação dos meus alunos. Defender a redução da jornada de trabalho é para que essa juventude possa ter uma perspectiva de estudar, porque a maioria da juventude nas escolas públicas sequer pensa numa universidade pública. E os estudantes, trabalhadores e pobres que passam pelo filtro social e racista que é o vestibular, muitas vezes têm dificuldade de permanecer, porque tem que trabalhar, tem que conciliar trabalho e às vezes não consegue nem jantar para entrar na aula à noite. Não, a gente defende a redução da jornada de trabalho porque eu quero que todas as minhas colegas e todos os estudantes que eu conheço possam ter tempo para ler, que a juventude negra possa ter tempo para estudar na universidade. Que os estudantes das escolas públicas possam ter tempo para estudar e possam ter uma perspectiva de futuro, que não é o que está colocado nesse governo e nesse sistema. E isso é muito importante para a gente ter uma perspectiva de enfrentamento com esse governo e com essa política. Porque essa burguesia vai seguir para aumentar os seus lucros, vai seguir colocando medidas que vão explorar cada vez mais. E a gente sabe que o capitalismo é uma máquina de moer as pessoas. Então é fundamental que a gente tenha um programa que se enfrente, né, que faça com que os capitalistas paguem pela crise. Por isso é tão importante, né, a gente ter uma perspectiva de independência de classe nesse momento, não está aliado com essa direita que fala em defesa da democracia, mas a democracia que eles querem é a que os trabalhadores trabalham sem questionar, sem se organizar, sem fazer greve, sem fazer assembleia, sem poder questionar a perspectiva que eles estão colocados. E isso é muito importante, por isso a gente vem construindo também o Polo Socialista e Revolucionário, né? Por isso a gente vem construindo, e a nossa perspectiva, né, é defender a candidatura da Vera Lúcia e da Raquel Tremembé, a Vera Lúcia é uma trabalhadora negra, operária, a Raquel Tremembé é uma trabalhadora indígena. Por isso a gente está defendendo a candidatura do Ciro Garcia, que é um trabalhador negro. Por isso a gente está defendendo a Bárbara Cinedino, que é uma professora socialista, para construir uma perspectiva de independência de classe. E para nós, da MRT, se trata de discutir, ter um programa e uma política socialista e revolucionária exatamente para questionar esse sistema que moe as pessoas, que massacra as pessoas, e somos nós que construímos a riqueza desse mundo, desse país. Portanto, a gente tem todas as condições, e todos os trabalhadores que eu conheço, para mim, fica latente esse potencial de poder construir uma sociedade que seja uma sociedade organizada para os trabalhadores e pelos trabalhadores, que é o socialismo, com o Estado organizado pelos trabalhadores, para poder dar condição com uma economia planificada, para poder dar as condições de vida que a gente merece.
as condições de vida que os trabalhadores de vida digna que o capitalismo vai ser incapaz de oferecer, e a conciliação de classes também, porque não vai se chocar com o agronegócio, o latifúndio, não vai se chocar com as grandes empresas e os ataques que eles querem passar para continuar explorando a classe trabalhadora. E ainda que a gente esteja numa situação, né, que é difícil vislumbrar uma luta ali no fim do horizonte, né, eu acho importante a gente pensar que não muito distante da gente, né, a gente viu no meio da pandemia uma luta massiva, histórica, no coração do imperialismo, nos Estados Unidos, a partir da morte de um homem negro, que foi o George Floyd. Teve uma movimentação histórica da juventude negra, latina, dos imigrantes, mas também da juventude branca, para poder lutar contra a violência policial. E esse é um exemplo muito importante para a gente pensar as perspectivas que estão acontecendo nesse país. Nesse momento, as mulheres no Irã estão queimando os seus véus porque não aguentam mais, porque depois de uma delas foi assassinada pela polícia por ter, né, supostamente está usando errado, né, o véu, e elas estão nas ruas cortando o cabelo, botando os lenços para queimar, e essas pessoas são trabalhadores como nós, que estão em movimento em outros lugares, se movimentando contra esse regime reacionário que existe lá no Irã, mas que também está colocado em vários outros lugares, né? Essa perspectiva é muito importante para a gente no Rio de Janeiro, num momento em que a gente vê que a violência policial é um mecanismo brutal de repressão, de controle e opressão dos negros e pobres nas periferias. É inadmissível o nível, como pode um governador ter 40 chacinas e isso não vira um escândalo, né? Inclusive lembrando que o caso do Amarildo foi muito importante, porque foi a primeira vez que as UPPs foram questionadas nacionalmente. Foi o Rio de Janeiro pautando a luta negra no país. E é isso que deveria acontecer para cada uma das mortes, para poder ser digno com a luta das mães que são vítimas da violência do Estado e que sabem que vão ter que se enfrentar com esse Estado reacionário para ter justiça. É nessa força que a gente se inspira. E é nessa força que a gente se inspira para não aceitar que num Estado que tenha matado uma vereadora negra como a Marielle, nada tenha sido feito até agora. São 4 anos que mandaram matar a Marielle e a gente não sabe quem mandou matar. E infelizmente a gente mal vê a esquerda falando disso. E o Freixo deixou de falar disso porque para ele ser eleito ele tem que deixar de falar disso. A nossa candidatura está a serviço da luta incansável por justiça a Marielle, sem nenhuma confiança nessa polícia e nesse judiciário, porque a gente não pode deixar impune, porque essa impunidade é o que abre espaço para mais impunidade contra as mortes dos negros e pobres. Por isso a gente defende a legalização das drogas, por isso a gente defende o fim das operações policiais, por isso a gente defende o fim dos autos de resistência, que na prática segue acontecendo, por isso que a gente defende o fim dos tribunais militares, porque esses policiais que matam na rua são julgados por um tribunal deles mesmos. Então, essa pauta a gente não abre mão e achamos fundamental, né? Não só como um programa para as eleições, mas uma política da qual a gente não pode abrir mão para defender a classe trabalhadora, né? Para que ela possa se organizar e se mobilizar. E essa perspectiva de luta, que eu dei o exemplo do Black Lives Matter, que está colocado na história do Rio de Janeiro em vários momentos, né? Foi aqui em 2014 que os garis, que são uma massa de trabalhadores negros, se colocaram nas ruas, derrotaram o Eduardo Paes, derrotaram a Conurb e tiveram todas as pautas conquistadas, né? É essa força que a gente viu na greve dos garis, é essa força que a gente vê nas ações e nas mobilizações dos petroleiros, essa força que a gente viu na luta das trabalhadoras da enfermagem, que estão lutando contra o piso, que foi negado pelo STF para atender os grandes planos de saúde, os grandes, né, empresários da saúde privada, né, que também é uma categoria majoritariamente negra, e é nessa força que a gente se inspira, e essa força também está em vocês. Vários aqui, vários de vocês têm que se inspirar que a nossa história, a história desse país, é uma história de luta, luta da nossa classe, luta dos negros e negras por liberdade, numa série de pessoas que muitas vezes são anônimas, mas que construíram a história desse país com greve, com mobilização, com luta, mulheres negras que são invisíveis na história, que fizeram parte dos primeiros processos de luta de classe na história desse país. É nessa moral que a gente se inspira, porque a gente sabe que qualquer coisa que a gente vá avançar nesse país vai ser fruto da nossa luta. A gente vai ter que arrancar essas demandas. Por isso eu chamo vocês
a construir essa batalha com a gente depois das eleições, porque isso vai seguir sendo necessário. Essas lutas vão ser necessárias independente de quem vence as eleições. E a gente vai precisar estar organizado, organizar os trabalhadores e muitas vezes eu acho que a perspectiva que está colocada, inclusive pela própria esquerda, é colocar que a única tarefa que os trabalhadores têm é ir lá e votar. Votar no menos pior. Que é essa perspectiva que está colocada para a gente. E, na verdade, não. Né? A gente fez o lançamento do livro Nós Mulheres do Proletariado, recentemente na UERJ e na UF, né? E um dos exemplos que a gente estava debatendo nas mesas é que, nesse momento, né, surgiu, no meio da pandemia, uma geração de jovens negros que começaram a se organizar para poder construir os seus próprios sindicatos. Essa é a geração U nos Estados Unidos, que estava se organizando contra a burocracia sindical. Enquanto o Jeff Bezos estava gastando bilhões para ir para a Lua, os trabalhadores estavam na base organizando para construir o primeiro sindicato da Amazon. Não só para eles poderem organizar a força deles de trabalho, mas para eles poderem, por exemplo, ter o direito a usar, as trabalhadoras trans, usar o seu nome trans nos seus crachás. E para mim, isso é um respiro para o que a gente tem para o futuro. Não só uma perspectiva de voltar no mal menor, mas sim se inspirar nos exemplos de luta que estão acontecendo, como eu falei das mulheres no Irã, como o exemplo do Black Lives Matter, que é um baita exemplo para a gente pensar como se enfrentar com a violência policial, e nessa geração que está nos Estados Unidos construindo seus primeiros sindicatos contra uma perspectiva burocrática. E essa tarefa que está colocada para mim, para a gente aqui, né, pensar que essa pode ser a cara da nova geração de trabalhadores do século XXI, uma geração que se organiza sindicalmente, que é antiburocrática, né, e é importante dizer que a burocracia sindical é um freio brutal nesse país, foi um freio nesses 4 anos de governo Bolsonaro, né, e essa perspectiva antiburocrática que luta não só em defesa dos salários e dos direitos dos trabalhadores, mas luta também pelos problemas políticos do país e luta contra cada uma das opressões, porque a classe trabalhadora nesse país é negra, é feminina, é LGBT, e não dá para separar essas coisas, porque essas coisas não estão separadas na realidade. Essa perspectiva que está colocada para a gente, na qual a gente tem que se inspirar, tirar lições e construir, né, uma perspectiva socialista e revolucionária, porque a única saída que está colocada para a gente é arrancar os nossos direitos, se enfrentar com os capitalistas, né, para poder seguir as batalhas que a gente sabe que essa extrema-direita não vai sumir depois de janeiro. Né? Essa extrema-direita está enraizada no Rio de Janeiro. Tem peso dos militares, peso do conservadorismo, peso desses candidatos da extrema-direita que vão seguir aí tentando se eleger. E a tarefa nossa é seguir esse combate depois das eleições, mas também seguir os combates contra cada um dos ataques que estão colocados. E a gente tem muitas histórias que são do passado e do presente para nos inspirar. E a nossa campanha está permeada por essas ideias que a gente defende não só nas eleições e que a gente vai seguir defendendo e que a gente chama cada um de vocês para seguir construindo, batalhando por isso, né, depois das eleições, para a gente conseguir seguir essas batalhas. E eu faço um chamado para vocês para construírem essa reta final da campanha. Vamos com tudo. Semana que vem vai ter dezenas de panfletagens em vários locais de trabalho, estudo. Tem uma série de materiais aqui. Peguem os materiais, peguem os adesivos, espalhem para as pessoas. Aqui não tem voto útil, aqui tem um voto em defesa da classe trabalhadora, do povo negro e do povo pobre, né? Ajudem essa campanha a chegar em mais gente, porque é possível chegar em mais gente, disputar os votos que estão por aí. E eu faço chamado para vocês construírem isso com a gente, né? Irem nas panfletagens, construírem essa mobilização com a gente, porque essa força que a gente está expressando hoje, que para a gente é muito importante na campanha, é exatamente o potencial de luta revolucionário que tem o Rio de Janeiro e a classe trabalhadora aqui, e é esse legado que a gente quer seguir depois das eleições. Obrigada.